o desenho que eu gosto que complementa esse, a gente vai pensar agora nos níveis, né? Porque ali os níveis estavam em azulzinho, ali sendo tirados daquela probabilidade, daquela barrinha entre 0 e 1 que representa o lugar que caiu o númerozinho que eu vou sortear. A minha ideia, que eu já estou comentando com vocês quando eu estava explicando, mas no desenho fica mais claro, é que se eu pensar aqui na minha skip list, ela tem lá 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Na minha skip list, pensem que aqui são os níveis das listas, tá? Vou até separar aqui, olha. Aqui são os níveis em que vão cair as listas. Como a gente já viu, a probabilidade de cair no nível 0 é 100%, né? Ou 1 sobre 2 elevado a 0, 1 sobre d elevado a 0 no geral. Para cair aqui no nível 1, vai ser 1 sobre 2 elevado a 1. No nível 2 vai ser 1 sobre 2 elevado a 2. Aqui 1 sobre 2 elevado a 3. Lembrando que esse aqui é a mesma coisa que 1 sobre 4, esse aqui 1 sobre 8. Né? Que foi o que a gente viu no desenho anterior. Tá? Então, por conta disso, a gente vai ter aqui, quando a razão é 2, 100% dos itens nessa lista, todo mundo vai ser inserido aqui, 50% inserido aqui, 25% inserido aqui, 12,5% inserido aqui, tá bom? Então, seguindo aquele padrão de ficar cada vez mais rarefeito. Tá? A fórmula geral, como eu já comentei com vocês, vai ser 1 sobre 2 elevado ao nível, tá? Para o nível que tiver aqui. Então, se a gente quiser saber quantos elementos tem em cada nível, é essa a ideia que a gente segue, e o jeito que a gente vai sortear vai ser isso. Tá? Eu vou falar mais uma vez antes da gente ver o código, só porque daí a gente já vai para o código sabendo no que está pensando. A gente vai sortear um valor entre 0 e 1, e daí vai ver em que faixa dessa distinção entre 0 e 1 ele caiu, sendo que as faixas estão quebradas ali de acordo com uma exponencial de razão 1 sobre d. Então tem acima, pensando em 2, né? Acima de 1 meio, acima de 1 quarto, acima de 1 oitavo, a gente vai ver onde que cai. Ou abaixo, depende de como a gente está olhando. Vamos ver então aqui o código que implementa isso. Tá? Então a gente vai ter aqui a funçãozinha nível aleatório, que vai me devolver um inteiro, que é o nível em que aquele nó vai ser colocado. Então eu tenho aqui o inteiro nível auxiliar, o disp acum, que é a dispersão acumulada, tá? Essa variável aqui vai corresponder à dispersão acumulada. O meu fator de dispersão aqui vai ser d igual a 2, mas eu poderia mudar ele. Tá? Por isso que eu fiz já com a variável, em vez de deixar o 2 explícito. E o v aqui que recebe um valor aleatório. Então já começa por aqui, ó. V recebe, essa funçãozinha rand, ela vai me devolver um valor entre 0, eu vou até deixar já explícito aqui, ó. Pertence ao intervalo de inteiros entre 0 e randmax. Isso aqui vai pertencer ao intervalo de inteiros entre 0 e randmax. Isso quer dizer que esse v aqui vai ser algum valor qualquer, um inteiro qualquer, dentro desse intervalo grandão. Em geral, o randmax ele é uma constante da máquina ali, mas em geral é um valor bem grande. A dispersão acumulada começa igual a d, ela vai acumulando a cada iteração, vocês vão ver isso. E aqui a gente tem o laço principal. Tá? Esse laço principal ele começa com um nível em 0 e ele vai até número máximo de níveis. Esse número máximo de níveis não é o maior nível, o nível do maior nó no momento. Ele é o nível máximo que eu limitei a minha estrutura. Tá? A skip list, pelo menos a implementação mais simples dela, tem essa limitação. A gente tem que travar em algum lugar isso, porque a princípio poderia crescer muito, né? Eu poderia sortear um número que está muito pertinho de 0 e daí ele vai ficar num nível muito alto. Então eu tenho que colocar um limite ali, mas o ponto é que a gente vai andando aqui do nível 0, subindo, até a hora que a gente não deva subir mais. Tá? Até a hora que a gente detecta que aquele valor sorteado ali, o valorzinho V sorteado, não permite que o elemento suba mais de nível. E onde que a gente detecta isso? É nesse if aqui. Note, if V maior do que randmax sobre a dispersão acumulada, eu dou um break. Tá? Esse é o momento que eu falo, opa, ok, já chega de subir de nível. Esse for basicamente tem a função aqui de incrementar o nível, para determinar qual nível máximo em que aquele elemento vai ser inserido. Mas vamos entender um pouquinho melhor esse for. Eu vou puxar uma setinha para cá. Eu implementei ele assim, mas eu gosto de pensar nele da seguinte forma, com V dividido por randmax. Tá? Pensa que eu passei o randmax dividindo, então eu vou ter que V dividido por randmax. Por quê? Porque ali em cima eu falei para vocês que randmax pertence a 0 até randmax. Perdão, que rand, né, que V, que recebe o valor da função rand, vai pertencer ao intervalo de 0
até Randmax. Então, V pertencente a V sobre Randmax vai ser um número entre 0 e 1. Tá? Então, aquilo lá eu estou te perguntando, olha, V sobre Randmax é maior do que 1 sobre a dispersão acumulada? Tá? Voltando para cá, vou colocar numa corzinha especial aqui, vou usar esse laranjinho, ó. Vou até fazer assim. A dispersão acumulada, ela corresponde a esses thresholds aqui, na minha implementação, tá? Isso aqui é a dispersão acumulada, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Olha só. Ou melhor dizendo, 1 sobre a dispersão acumulada, né? Vou até ser mais preciso. 1 sobre a dispersão acumulada são esses thresholds. Tá? Por quê? Porque, olha como que eu vou operar aqui. Olha, V sobre Randmax é um número entre 0 e 1. Tá? Isso aí a gente já conversou. Então eu estou verificando, olha, se V sobre Randmax for maior do que 1 sobre dispersão acumulada, que no primeira vez é D, né? Vamos pensar em 2 para facilitar o raciocínio. Se isso acontecer na primeira iteração, quando o nível é 0, eu estou falando que caiu aqui, ó, maior do que meio. Caiu ali, vai ficar só no nível 0 mesmo. Então o nível não vai ser incrementado, eu já dou um break imediatamente. Se for no nível 1, se V sobre Randmax for menor do que meio, maior do que 1/4, né, tiver nesse pedacinho aqui, ele vai passar do primeiro teste, ele vai passar aqui do V maior do que Randmax sobre dispersão acumulada, porque isso aqui vai ser menor do que meio, né? E a pergunta que eu estou na primeira iteração é se isso aí é maior do que meio. Não é, ele é menor. Então ele vai passar. A dispersão acumulada vai ser atualizada. Como ela é uma dispersão acumulada, e eu acumulo os fatores multiplicando, né? Afinal, é um fator de dispersão. A dispersão acumulada vai ser igual ao valor que ela tinha vezes D. Tá? Não sei se vocês estão familiarizados. Esse tipo de notação aqui em C significa, é o equivalente a recebe o valor anterior, né? Recebe o valor de dispersão acumulada que tinha vezes D. É isso que significa ali, é um jeito compacto de falar, olha, multiplica por D o resultado que você já tinha aí e armazena na mesma variável. Então ela vai ficar mais restrita, né? A princípio era 2, depois vai virar 4. Né? Então eu vou comparar com 1 sobre 4 na próxima iteração. Depois 1 sobre 8 e assim por diante. Quer dizer, corresponde de fato, 1 sobre a dispersão acumulada é exatamente essas regiões limítrofes aqui. E eu estou sempre verificando em que momento que o V sobre Randmax ficou maior do que 1 sobre a dispersão acumulada, que é o momento que falou, opa, ok, já achei o nível dele. O maior dos níveis dele é esse aqui, tá bom? E daí quando eu saio desse for, a variável nível já tem o que eu preciso e por isso que eu vou devolvê-la. Tá? Aqui eu devolvo o nível. Só que tem um cuidado que eu tenho, que é o seguinte, eu quero saber qual é o maior nível dentre os nós que foram inseridos. Eu tenho esse interesse por quê? Porque embora eu tenha, como eu falei para vocês, o numMax de níveis, aqui a variável numMax níveis, que é um máximo rígido para limitar o quanto que pode crescer aí o número de níveis da nossa estrutura, não quer dizer que eu preciso operar ali. Quando eu começo uma busca, eu vou começar do nó mais alto, do nível do maior nível que ainda tem algum nó. Os níveis que não tem nenhum nó não me interessa, né? Não tem por que passar por eles. Então eu atualizo essa variável nível max aqui, se por acaso o nó que eu estou inserindo for o mais alto de todos. E é isso que eu estou fazendo nesse if. If nível, né, do que eu estou sorteando for maior do que nível max, quer dizer, o nó que eu vou inserir vai ser maior, tem um nível maior do que o maior até o momento, nível max recebe nível. Agora eu sei que eu devo começar minha busca a partir dessa nova lista. Né? Eu sempre começo a partir da lista mais alta, que está no nível mais alto. Como vai ser inserido alguém num nível mais alto do que eu tinha até então, vou começar por lá. Tá legal? Então isso é a nossa passagem pelo código. Só para fechar aqui, arrematar, é muito do que eu já falei, mas vamos completar, né? Então, observando para vocês que essa função sorteia um valor V, um valorzinho V ali, e quanto menor tal valor, maior será o nível do nó. Como eu falei, é bom pensar, é mais legal pensar em V sobre Randmax, porque eu sei que é entre 0 e 1, que é o jeito que a gente estava raciocinando. Só para completar aquela questão de invariantes, né, as propriedades que a gente mantém, a gente tem aqui ao longo desse laço do for, tá, no início desse laço, valem os seguintes invariantes. A dispersão acumulada, que começa em D e vai mudando a cada vez, ela é igual, ela vai sendo multiplicada, ela começa em D e vai sendo multiplicada por D a cada nível, ela é igual a D elevado a nível, vou colocar sem acento porque é a variável ali, né? Lá ela está sem acento.
a nível mais 1. Então, a dispersão acumulada vai ser sempre, no início da iteração, é sempre igual a D elevado a nível mais 1, onde nível é a variável ali que está sendo incrementada a cada iteração do for. Podem perceber que isso se mantém verdade ao longo de toda a iteração. E V sobre randmax é menor ou igual do que 1 sobre D elevado a nível. E por que isso é importante? Porque isso está garantindo para a gente que, olha, se o meu valor está na faixa correta, ele vai chegar até essa iteração. É isso que esse invariante está dizendo. Ele basicamente está dizendo, olha, se você tem um valorzinho lá próximo o suficiente de 0, você vai chegar no nível que você deveria chegar. Completando aqui, né, só para fechar, como V recebe rand aqui, é um valor aleatório e uniforme, são duas coisas que a gente normalmente gosta quando faz escolhas aleatórias, que fica entre 0 e randmax, como eu já tinha falado. V sobre randmax, como eu já disse, é um valor entre 0 e 1. Né? Acho que a gente está fazendo sortear um valor entre 0 e 1 e colocando o nó num nível J, quer dizer, ele só vai entrar num certo nível J qualquer se o valor sorteado for menor ou igual que 1 sobre D elevado a J, que é exatamente o que a gente queria. Né? Eu não quero muita gente no nível J, eu quero só uma fraçãozinha, exatamente 1 sobre D elevado a J daqueles níveis. Né? E é exatamente o que a gente quer. E a probabilidade de um valor sorteado entre 0 e 1 ser menor ou igual que 1 sobre D elevado a J é exatamente 1 sobre D elevado a J, que é o que a gente queria para começo de conversa. Então, com isso, a gente conclui essa parte da aleatoriedade, que, como eu disse, vai ser útil para a inserção, então a gente vai falar dela, a gente vai usar ela, melhor dizendo, no próximo vídeo.